Interessante falar sobre isso aqui no Balanço Geral, a questão do funcionamento dos nossos radares meteorológicos, levando em conta tudo que a gente passa em Santa Catarina desde sempre, né? Fundamental falar sobre isso. Hoje nós vamos ampliar esse assunto. Ao vivo, o Paulo Miller vai trazer outros detalhes, está junto com o chefe da Defesa Civil Estadual, Davi Buzzarello, que vai com certeza explanar e falar um pouco mais sobre a importância desses equipamentos para a gente aqui em território catarinense. Paulinho, com você. Quero primeiro agradecer, né, Polito, a presença do Davi aqui com a gente na redação integrada. Eu fui buscar o histórico, viu, Polito, dos investimentos que o Estado fez justamente nessa questão do monitoramento meteorológico aqui no Estado. Desde 2014, né, então foram implantados 3 grandes radares aqui no Estado. O primeiro lá em 2014 em Lontras, logo depois veio em Chapecó, em 2017, e daí teve, agora recentemente, uma mais recente, né, em 2018, em Araranguá. Claro que tem um histórico, né? A gente estava até conversando antes, né, Davi, de que alguns desses aparelhos deixaram de funcionar por algum tempo, por exemplo, o de Lontras, né? Qual é a garantia que o Estado de Santa Catarina tem neste momento, né, de que esses equipamentos não vão deixar de funcionar? Exemplo de Lontras, que entre 2020 e 2021 ele ficou 5 meses sem funcionar. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Polito. A paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre defesa civil. Assunto tão importante, o nosso estado, que é um corredor meteorológico, que acaba sendo bastante afetado por questões meteorológicas, e a importância, então, de nós falarmos dos radares meteorológicos que nós temos em Santa Catarina. Hoje nós possuímos 3 radares instalados, como foi bem falado, o Radar Oeste em Chapecó, o Radar do Vale em Lontras e o Radar em Araranguá, que é o Radar Sul. Todos esses radares, importante destacar, todos eles possuem um contrato de manutenção preventiva e corretiva, então isso nos dá a tranquilidade e a segurança de termos nosso estado com cobertura 100%, todo ele monitorado nas questões climáticas e eventualmente as adversas que podem atingir o nosso estado. Hoje, como é que funciona a manutenção desse radar, para a gente entender, né, Davi? Comentasse aí que tem contrato de manutenção preventiva e corretiva, né? Como que funciona? Eles precisam parar em algum momento para poder ser feita essa manutenção? Isso, o contrato ele é permanente, né? Então há uma empresa que acompanha toda a evolução, todo o mecanismo dos radares, e 2 vezes por ano, então ele precisa ficar um lapso temporal parado para fazer algumas manutenções, né? E esse período pode ir de 5 até 10 dias, mas é importante destacar que tudo isso é feito dentro de um trabalho de monitoramento do Estado. Eventualmente, aquele radar deixa de funcionar para aquele pequeno período, mas nós temos, por exemplo, um termo de cooperação com o Estado do Paraná, aonde que há radares no Paraná que pegam abrangência em Santa Catarina. Então, a gente tem essa cooperação de informação para que a gente não deixe desabastecido todas as informações, que a gente possa sempre emitir o alerta. E, eventualmente, nesse monitoramento, nesse período de manutenção, se algum cenário se aumentar em termos de questão meteorológica, a gente suspende a manutenção e coloca ele em operação. Então, isso é de maneira muito dinâmica que é utilizado esses radares para que a gente possa realmente trazer toda a segurança para a população catarinense. Davi, é com base nessas informações que esses radares eles coletam que a Defesa Civil, por exemplo, encaminha SMS, mensagens para o celular da população quando há algum imprevisto aí com relação ao tempo, né? Como que está funcionando essa questão do SMS? Perfeito, Paulo. Nós temos esses 2 radares que são de Chapecó e de Lontras, que são os radares bandas S, que são cenários mais ampliados, numa distância de até 200 quilômetros que a gente consegue detectar os cenários, e o de Araranguá, então são cenários mais locais, principalmente vindo situações do mar adentrando o estado. E a partir desse monitoramento, além desses radares, nós possuímos uma antena AGOIS 16, instalada na sede da Defesa Civil, aonde que ela pega informações num satélite estático que está sobre as Américas, e aí ele compactua com informações para nós, e essa rede de informações dos nossos radares com as informações do GOES 16, então que a gente busca fazer os cenários e compartilhar, então, através do SMS, as informações a curto prazo para a comunidade catarinense. O que acontece às vezes que, por exemplo, o SMS chega com um pouco de atraso para o celular, por exemplo, da população, que há uma reclamação recorrente, inclusive a gente recebe na redação, de que isso acontece. Às vezes a informação chegou no meu celular, mas o evento já aconteceu, demorou para acontecer. O que está, de fato, gerando isso? Perfeito. O que ocorre? A informação a qual nós traçamos, ela é feita um polígono dentro de um sistema de defesa civil,
aonde então ela é compartilhada e encaminhada para a Anatel, aonde que a Anatel é a concessionária das operadoras de telefonia no país. Então, todas as operadoras de telefonia do país, elas precisam e devem compartilhar as informações e esses alertas de defesa civil. O que ocorre muitas vezes é a sobrecarregação desse sistema por parte das operadoras, inclusive, que acaba atrasando, então, o envio da informação para as pessoas. Por isso que nós, na Defesa Civil, nós trabalhamos com a redundância. Nós temos em todo o nosso estado 20 coordenadorias regionais, aonde que com todas essas coordenadorias estão interligados com todos os coordenadores municipais de todos os municípios de Santa Catarina, onde que a mesma informação repassada via SMS é feita através dessa sistemática junto aos coordenadores regionais e aos coordenadores municipais. E aí ampliado junto à imprensa local e aí o município, né, faz essa atuação com essa informação para que a gente tenha essa previsibilidade. Davi, deixa eu passar a bola para o Polito. O Polito está lá no estúdio, ele quer fazer uma pergunta também. Polito, ele está te ouvindo, viu, Polito? Davi, obrigado por estar com a gente. Eu sei que o que a gente busca sempre é excelência, né? Ou seja, mais rapidez para tentar agir o mais rápido possível. A gente não chegou ainda próximo do que os Estados Unidos fazem, nem do que o Japão também tem excelência em fazer, até porque a situação deles lá é muito mais grave que a nossa, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Então a gente tem mão de obra hoje na EPAGRE, com técnicos em meteorologia, tem técnicos contratados que atuam na central, também na sede da Defesa Civil, e tem imagens de satélite que colaboram com essa estrutura. Essa estrutura de hoje, ela está sendo suficiente ou nós temos que avançar ainda mais em tecnologia especificamente? Perfeito, Polito. A estrutura que hoje Santa Catarina tem, ela é inclusive modelo, né, para o país, até porque o nosso estado, creio eu, ser o único estado da federação que possui um monitoramento completo de toda a sua área. E isso traz essa segurança, como a gente já apontou aqui. Santa Catarina ela é muito afetada por desastre, né, por eventos climáticos adversos. Então, a importância da gente ter essa estrutura e da gente buscar ampliar. E é isso que a gente tem buscado fazer. Estava aqui comentando com o Paulo, né? A Defesa Civil já tem adquirido mais um radar meteorológico que vai ser colocado na cidade de Joinville. Na próxima semana, nós deveremos estar lançando o edital de licitação para a construção da torre. E aí a gente vai fazer a colocação desse radar que deve entrar em operação no começo do ano que vem. E assim a gente vai ampliando para que cada vez mais a gente possa ter a informação e a partir daí, então, dessa informação, a gente atuar dela da melhor forma. Por isso a nossa participação com as coordenadorias regionais e municipais, porque não adianta apenas a gente extrair a melhor informação, mas essa informação de que maneira a gente vai gerir ela. Então, isso que é importante, esse elo e essa conversa que hoje nós estamos fazendo aqui, inclusive, para que a gente possa sempre ampliar esse debate, porque a gente capta a informação, a gente produz a informação e ela precisa ser tratada, então, juntos ao município para a gente evitar o menor dano possível. Davi, para a gente encerrar rapidamente, esse investimento em Joinville, esse novo radar, investimento de quanto? Algo em torno de 5 milhões de reais. Então, hoje a gente passa de 30 milhões só em investimento em radares desde 2014, né? Perfeito. É um investimento para aquisição dessas estruturas, desses radares, bem como, né, há então um custo que ele se mantém, porque todos esses radares, então, eles envolvem contratos, né, de manutenção, de previsão, também de estruturação dentro da nossa estrutura de defesa civil. Então, o Estado de Santa Catarina, através do governador Moisés, tem investido muito em defesa civil, tem ampliado muito. Isso é importante aqui a gente destacar. A gente sabe, como foi colocado aqui pelo Polito, hoje nós não temos talvez uma estruturação que tem em Japão, Estados Unidos, mas Santa Catarina sim é um modelo para o país e a gente tem feito isso muito. O governador Moisés tem enxergado a defesa civil de maneira diferente e possibilitado que a gente amplie e avance em vários cenários em Santa Catarina. Perfeito. Davi, te agradeço, viu? Obrigado aí por visitar a gente aqui na Redação Integrada. Então é isso, viu, Polito? A gente está com 3 radares. Até o final do ano vamos ter mais um aí em Joinville, no norte do estado. Estado já 100% aí coberto com essa estrutura, né, tecnológica que garante aí informação, pelo menos a informação mais rápida possível aí para toda a população, Polito. Sem dúvida. Obrigado, Paulinho. Davi, obrigado por estar com a gente, pela gentileza de aceitar nosso convite. Assunto mais que pertinente, né, levando em conta tudo que a gente tem enfrentado e já enfrentou ao longo da nossa história em Santa Catarina, mais que necessária, né? Mais que necessário esse avanço em tecnologia, em manutenção e, obviamente, em qualificação humana, para a gente ser mais rápido possível, para poder evitar o que a gente já viu de perto acontecer, por exemplo, esse ano no Oeste Catarinense.